Beleza, pessoal? Professor Kleber de Filosofia. Esse vídeo é para ajudá-los na segunda semana de atividade do terceiro bimestre, tá? A apostila de Filosofia da terceira série do ensino médio e abro na página 73, beleza? Pessoal, então a gente vai fazer a leitura do texto de Bertrand Russell, intitulado A Filosofia entre a Religião e a Ciência. Para deixar claro para vocês, ele explica a filosofia trazendo dois elementos, a ciência e a teologia. Vamos ver aqui no início. Filosofia tem sido empregada de várias maneiras. Pretendo empregá-la em seu sentido mais amplo. Então, ele vai falar da filosofia não de maneira aprofundada do que ela, mas de maneira geral, ok? Continuando. A filosofia é algo intermediário entre a teologia e a ciência. Isso significa que a filosofia nem é teologia, nem é ciência, mas tem um pouco dos dois. Na continuação da leitura, ele vai começar a esclarecer que características que puxam um do outro. Como a teologia, ou seja, a filosofia, da mesma forma que a teologia, consiste de especulações. E ele esclarece o que é uma especulação ali, ó. Conhecimento exato, ou melhor, assuntos a que o conhecimento exato não conseguiu até agora chegar. Especulação, então, significa um conhecimento que não é exato, uma possibilidade. Por isso que diz especulação. Então, isso é o que tira da teologia. A teologia tem especulações, a filosofia também tem especulações. Agora, e da ciência? Mas, como ciência, a filosofia, comparado à ciência, apela mais à razão humana do que à autoridade. Significa que a filosofia, então, o que tira da ciência? O pensamento racional. Diferente da teologia, que tem uma fundamentação na autoridade. Seja ela autoridade, deixa eu só achar a palavrinha, da tradição, da tradição religiosa, ou seja, as autoridades religiosas, o que elas dizem é a verdade, ou da revelação, que, por exemplo, a revelação é a Bíblia. Deus se revela pela palavra de Deus, tá? A filosofia não vê dessa forma como a teologia vê. De que forma ela vê? Da forma da ciência. Como? Através da racionalidade. Da racionalidade, ok? Aí é interessante que Russell diz o seguinte, que todo conhecimento definido, o que é algo definido? Aquilo que diz o que é. Isso é isso. Eu o afirmaria, diz Russell, pertence à ciência. Para Russell, a ciência é um conhecimento que busca definições. Isto é isto. Pronto. Esse pronto não é no sentido que ninguém pode questionar. Isto é dessa forma e eu vou te comprovar, ó, cientificamente, tá vendo? É assim. Ele tá te explicando. Essa é a diferença da teologia. E todo dogma, o que é um dogma? É a verdade. É a verdade dita. É algo que não pode ser questionável. Esta é a verdade. Um dogma é essa a verdade. Mas por quê? Esta é a verdade. Isso que é um dogma. E todo dogma, quanto ao que ultrapassa o conhecimento definido, pertence à teologia. Então, a teologia, especulações dogmáticas, a ciência, racionalidades comprovadas, tá? E a filosofia está onde? Aqui no meio. E ele chama de terra de ninguém. Por que terra de ninguém? Porque nem é de teologia, nem é da teologia completamente, nem é da ciência completamente. Continuando, as questões do máximo interesse para os espíritos especulativos são de tal índole que a ciência não as pode responder.
as questões especulativas, a ciência não pode responder porque não é possível de comprovação científica. Já a teologia diz assim: e as respostas confiantes dos teólogos, por que é confiante? Porque é um dogma. É uma especulação que ele tem, a visão especulativa da teologia, e ele afirma. É um dogma. Isso é assim mesmo. As respostas confiantes dos teólogos já não parecem tão convincentes como eram nos séculos passados. Então, acha-se o mundo dividido em espírito e matéria. O espírito é especulação, matéria, a racionalidade científica. Logo a seguir, tem vários questionamentos que são essas questões que são especulações filosóficas. Por que elas são filosóficas? Porque, apesar de serem especulativas, essas questões filosóficas, elas não são dogmáticas. Por quê? Não tem uma resposta. Há um questionamento e uma busca. Questionamento, busca. São respostas que sempre vão se modificar. É essa a grande diferença da filosofia com a teologia. Por mais que ambos sejam especulativos, a teologia define, é assim, de maneira dogmática, é assim. A filosofia, não sei, vamos continuar. Eu sublinhei aqui alguma das duas perguntas que são especulativas filosóficas. Possui o universo alguma unidade ou propósito? Está ele evoluindo rumo a alguma finalidade? São perguntas filosóficas. Ciência não pode responder, não dá como provar. No máximo fica no campo da especulação. É possível, mas... Já a teologia especula e dogmatiza. É assim, é dessa forma. A filosofia não. Pode ser, pode não ser, vamos perguntar mais. E aqui, nos dois últimos períodos, o texto diz assim, as teologias têm pretendido dar respostas dogmáticas, todas elas demasiado concludentes, ou seja, concluímos, é assim, mas a sua própria segurança, tanta certeza no que diz, faz com que o espírito moderno as encare com suspeita, porque não tem uma comprovação. Nossa, que tanta certeza tem dessa afirmação sua. Por quê? É dogma, é assim. Por isso que gera a suspeita desse conhecimento. O estudo de tais questões, essa que foram apresentadas aí de questões filosóficas, mesmo que não se resolva esses problemas, constitui empenho da filosofia. Percebe que o propósito da filosofia não é concluir, definir, resolver os problemas. É abrir mais leque para questionamento, aprofundar. Portanto, pessoal, essa é a ideia central desse trecho da obra de Bertrand Russell. Então, a filosofia tem um pouco da ciência, porque utiliza da racionalidade, e um pouco da teologia, porque ela é especulativa. Mas ela não é ciência, porque a ciência não fica no campo especulativo, a filosofia sim. A ciência precisa definir e comprovar. E já a teologia, ela é especulativa como a filosofia, porém ela cria dogmas, certezas, verdades absolutas. Aqui, é assim. Já a filosofia, não sei se é assim. Vamos questionar mais ainda. Por isso que é chamado de terra de ninguém, nem da filosofia, nem da teologia, nem da ciência. Espero que tenham compreendido aí um pouco desse texto e para ajudá-los a responder as questões aí. Qualquer dúvida, pessoal, pode entrar em contato pelo Google Classroom ou o e-mail, beleza? Abraço aí, rapaziada.